programa Viver é Melhor continua aqui na Boa Vontade TV. Hoje falamos sobre saúde auditiva. Nós estamos também convidando sempre o amigo telespectador para mandar pergunta. E quem mandou foi a Cláudia Daniele Lima Merlim, de São Paulo, capital, acompanhando a nossa programação. Olá, Cláudia, obrigada pela dúvida. A gente responde daqui a pouco aqui no nosso programa, tá bom? Continue na nossa audiência. Nós vamos agora falar um pouco sobre quais são as formas de perceber, de diagnosticar esses fatores, essa perda auditiva no nosso dia a dia e também quais são os principais fatores que levam a esse desenvolvimento tão ruim para a nossa saúde. Causas das perdas auditivas. Doutora, a gente falou no bloco anterior sobre o som muito elevado. Esse realmente já tem sido um motivo de perda auditiva nos dias atuais? Sim, né? O som muito elevado ou a exposição à poluição sonora começa com que essa perda começa a aparecer mais cedo, né? Então, a gente tem entre 45 anos aí um início da perda que a gente vê que começa a aparecer mais cedo com essas exposições, tá? Exposições mais graves aparecem até em jovem, por exemplo, né? Essas coisas de acima de 100 decibéis, ficar mais do que 5 minutos, você já vê no jovem alterações auditivas mesmo. E é né? como medir essa perda auditiva a graus diferentes? Sim, a gente mede por frequência, que chama audiometria, tá? Então, a gente mede em cada frequência e vê o volume que essas frequências têm, que é os decibéis. Isso dá um gráfico, né, que o médico analisa, normalmente é o médico otorrino que vê esse tipo de situação, né? E, além disso, a gente vê a pressão interna do ouvido lá através da impedanciometria, uma pressão do ouvido médio, que também vê se tem catarro, secreção, se tem alguma coisa de doença, que não seja só exposição a ruído, né? Agora, a tendência do ouvido é ele realmente ir escutando menos, né? O envelhecimento, então, é um fator que causa perda auditiva. Causa perda auditiva. Invariavelmente, todo mundo vai ter um Todo pouco? mundo tem perda auditiva. Raríssimas pessoas que não têm a perda auditiva. Ela não é notada no início, nos 40 anos. A perda auditiva ela é notada a partir de uns 60 anos, por aí que a pessoa começa a sentir mais essa perda. Por quê? Porque no começo ela perde, mas é uma área em que os sons são altos e não é a área da comunicação. Ela só sente mesmo a perda quando afeta a área da comunicação. A Aí conversa a pessoa, diária, conversa o diária, o telefone. telefone, os objetos de atenção do dia a dia, né? E começa a se comunicar usando o resto, então também isso arrasta um pouquinho, porque ela usa as outras informações visuais, táteis, né? Mas você vê que a pessoa vai começar a fazer coisa errada, pede uma coisa e entende outra, né? Acha que está até às vezes fazendo isso, está falando de convívio familiar, né? Isso dentro da família é muito difícil, porque você está no dia a dia fazendo aquela coisa normalmente, rotineira, e de repente a pessoa começa a fazer coisas erradas, né? E você fala, o que está acontecendo aqui? Eu peço para você fazer uma coisa e normalmente gera briga, né? E a gente esquece que não, tem que ver se não está escutando direito, se Então, um problema de realmente saúde está na base. entendendo o que está sendo pedido, né? Porque a audição também ela pode não só perder o volume, mas o entendimento, que é uma parte muito ruim, porque aí a pessoa começa a fazer coisas que ela acha que é por ali, né? Eles têm quadros lá que brincam, né, com perda auditiva, lá com uma velhinha num banco, que fala uma coisa e entende outra, né? Na verdade, isso acontece em casa, e aí eu acho que a paciência e observar isso é importante. Há doenças que podem trazer a perda auditiva? Sim. Existem doenças infecciosas, que são as mais comuns, tá? Existem doenças específicas, né? Das mais comuns, existe uma que chama otosclerose, tá? Que é uma doença que a pessoa, a partir dos 13, 14 anos, já pode iniciar com uma perda auditiva, né? A gente vai entender agora, então, como é que dá para perceber essa perda e como é que o especialista faz a confirmação dessa situação. Sintomas e diagnóstico. Doutora, a pessoa que tem a perda auditiva consegue perceber alguma diferença? Percebe, inicialmente leve e normalmente não afeta o dia a dia, então acaba levando, né? Agora, existem alguns sinais bem específicos. O zumbido ou a tontura, quando aparecem associados, normalmente já faz procurar um médico antes, tá? Esses dois sintomas podem ou não estar associados à perda auditiva, mas muitas vezes estão, tá? O que a gente nota muito e pede para as pessoas notarem
é se elas não estão aumentando os volumes das coisas, né? Hoje em dia tudo tem volume, então você pega a televisão, você olha lá quanto volume você está pondo, né? Então, dá uma olhadinha se de repente o teu volume não está mais alto, né? Não numa situação de ter muito barulho, né? Que a gente até estava falando um pouquinho aqui fora, se está muito barulho, você aumenta para superar aquele barulho. Mas, normalmente, as pessoas vão aumentando esses volumes, como existe uma escala, né? É um jeito mais simples de você perceber que Alguma aquela mudança. pessoa está errada ou não está, né? Ou simplesmente a comunicação vocal, é o telefone que a gente mais tem a comunicação, que lá não tem visualização de nada, não tem gestos, não tem nada, você só está usando o seu ouvido, né? Então, o telefone é uma das coisas que também faz perceber que que a audição não está tão boa, a pessoa acaba trocando, normalmente de lado, depois troca o telefone, depois que ela vai no médico, mas essa sequência aí de coisas que a gente vê que vai tendo dificuldade, né? Com um pouquinho a gente vai notando que ela vai aos pouquinhos até chegar numa dificuldade importante. Como eu te disse, ela começa a perder com 45 e às vezes ela nota perto dos 60, né? Então você vê que é uma coisa bem lenta, Foram né? São anos anos até a pessoa se agravamento. conscientizar que realmente o ouvido já não está escutando tão bem. E aí, quando a pessoa chega no consultório, nessa hora, você faz aquele exame de audiometria, que o senhor falou? Isso. Primeira coisa é examinar físico, né? Uma causa bem simples e mais comum é a cera. A cera no ouvido tampa o ouvido de muita gente e chega, não estou escutando, ou dói até um pouquinho quando ela fica dura, né? Então, a cera de ouvido acho que é o primeiro passo que o médico já examine, muitas vezes já resolve e acaba nem fazendo exame. Então, parece uma coisa muito simples que resolve fácil, e resolve esse mesmo fácil. Aí, depois disso, a gente precisa de um exame que chama audiometria. Esse exame é básico, sem ele a gente não consegue quantificar e ver, porque as doenças dão curvas diferentes. Então, você sabe se aquilo é da idade, pelas curvas que dão audiometria, ou de outro motivo, né? Então, é um exame bem importante para a gente fazer. A gente, no próximo bloco, vai falar mais sobre isso e sobre como tratar as pessoas que estão tendo a perda auditiva. Peço licença ao nosso convidado, porque nós vamos agora a um momento de estudo aqui na programação da Boa Vontade TV, que é a base da saúde espiritual. Aqui no Viver é Melhor, nós sempre ressaltamos que você deve pensar na sua saúde do ponto de vista completo, equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E quando a gente fala em saúde da família, em convivência familiar, é também no campo da saúde espiritual que nós devemos investir. Se todos estiverem equilibrados, fortalecidos, se sentindo amparados, compreendendo que nós devemos passar pelas dificuldades porque as famílias estão unidas para um objetivo maior, não estão ali todos juntos em vão. E é por isso que nós devemos sempre fortalecer essa compreensão do compromisso familiar. Trazemos hoje na nossa indicação de estudo aqui no programa o livro Reflexões da Alma, de autoria do educador Paiva Neto, e é para falar sobre o seu dia a dia, para falar sobre o que você passa na sua vida. Por isso, tenha você também o seu exemplar do livro Reflexões da Alma. Dê de presente para os seus familiares, vale a pena investir nesse conteúdo de qualidade. E nós encontramos aqui nas páginas 222 e 223 uma reflexão que fala também sobre o convívio familiar. Dedicamos a você que nos acompanha. Encontramos então aqui, de autoria do jornalista Paiva Neto, esta mensagem. Como ensina Emmanuel, abre aspas, quando as lições do Divino Mestre ressoam dentro de um templo familiar, as pequenas dificuldades que, vez por outra, prejudicam a paz doméstica, cedem lugar à felicidade comum. Fechar aspas. Prossegue o jornalista Paiva Neto. Ora, tem toda a razão o notável mentor celeste, porque o poder do Cristo se esmera por revelar-se em especial, abrir aspas, nos ambientes em que são congregados espíritos com dívidas kármicas a serem, com o passar do tempo, quitadas. Fechar aspas. De preferência, sob os auspícios do amor fraterno, definido por João de Brito como, abrir aspas, sublime impulso de Deus, energia que move os mundos. Fechar aspas. A reencarnação não é, pois, medida punitiva estabelecida pelo Criador contra suas criaturas. Pelo contrário, trata-se de nova oportunidade para que, um dia, segundo completa Emmanuel, abrir aspas, os que se odiavam, convencidos dos prejuízos da mágoa e do rancor,
Passem a procurar um caminho novo, o do entendimento, até que caiam as muralhas das desavenças, permitindo assim que o sol da paz passe a brilhar onde reinava a escuridão. Fechar aspas. E é isso que nós vemos todos os dias em tantas famílias, em tantos grupos de convivência. Pessoas que se amam e que estão unidas ali para vencer dificuldades, karmas, ligações que foram desenvolvidas antes mesmo dessa existência, porque nós estamos corpo, mas somos espírito, como alerta sempre o Criador da Boa Vontade TV. E foram compromissos assumidos em espírito. Nós devemos pensar sempre nesta importância para não deixar de lado essas pessoas que fazem parte da nossa felicidade. E então, quando nós somos mais perseverantes, mais pacientes, mais amorosos, o ódio dará lugar ao amor. Os conflitos darão lugar à paz. E a tranquilidade de espírito que cada um de nós vai sentir, nada no mundo poderá substituí-la. Não poderemos comprar essa tranquilidade com dinheiro algum nessa existência. Por isso, vale a pena investir no convívio familiar harmonioso, com base nas lições de Jesus, que é o que você encontra aqui no livro Reflexões da Alma, de autoria do educador Paiva Neto. Tem o seu também ligando agora 0310 07 940. E nós vamos agora aprender mais com o autor desta obra. O jornalista Paiva Neto traz para você, para sua família, uma mensagem de paz, de esclarecimento e de fortalecimento espiritual. São 58 anos de comunicação 100% Jesus.